A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está liberando neste dia. Ouça com atenção, irmãos, aquilo que o Senhor está liberando e aquilo que o Senhor está falando. E também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, do final do mês passado para o começo desse mês, eu fiz não só vídeo, mas postagens falando mencionando que nós entramos no tempo dos Davis. E aí a palavra que o Senhor me deu agora é voltando a falar sobre Davi, né, pela referência de Davi. E então depois você volta aí nos vídeos passados do começo do mês e você vai ver ali esse vídeo que eu comecei falando sobre o tempo dos Davis. E aí, então, irmãos, o Senhor me levou lá em 2 Samuel, no capítulo 2, que eu também mencionei isso no outro vídeo. Quando Davi chega em Hebron, ele ali consulta o Senhor e pergunta ao Senhor se ele tinha que subir. E aí o Senhor manda ele subir. E quando ele vai, ele chega em Hebron. Esse é o lugar que Davi chega. E, irmãos, Hebron, se a gente vai buscar o significado e a origem da palavra Hebron, ela significa união ou aliança, ou amizade, você pode achar por esse significado também. E aí o que o Senhor me falou a partir disso? Que o Senhor, ele só estabelece reinado de fato a aquele ou a aqueles que o Senhor assim levantou como seus sacerdotes para reinar e governar, somente num lugar onde tem união, onde tem e essa amizade aqui, a gente leva para a questão da unidade. Aonde tem unidade, a palavra do Senhor diz que uma casa dividida não subsiste. Então, qualquer lugar que tenha qualquer tipo de divisão, ali o Senhor não fundamenta, não estabelece um reinado. Porque a palavra que já está dizendo, uma casa dividida não subsiste, mas aonde tem a união, aonde tem a aliança genuína e pura, não por interesse, não por segundas intenções, mas pura e genuína. E tem essa união, tem aliança, aleluia, e unidade de fato, ali o Senhor estabelece reinado, estabelece um governo de fato estabelecido aqui na terra, em um território, em uma nação, enfim. É isso que o Senhor está falando, irmãos. E o Senhor, ele não interrompe um ciclo para começar outro, ele não atropela. O Senhor, irmãos, ele respeita todo o tempo que ele mesmo estabelece e que assim foi ligado na terra e ligado no céu. Claro que, obviamente, o Senhor, sendo Deus soberano e todo-poderoso, ele pode intervir em qualquer situação, sim, mas o Senhor, ele é justo, irmãos, e por ser justo, ele age como por justiça em tudo, em tudo. Então, o Senhor, ele não atropela um ciclo para iniciar outro, irmãos, porque a gente está pedindo ou porque a gente está ali querendo algo específico quanto aquilo, irmãos. O Senhor respeita tudo aquilo que precisa encerrar para que outro comece, para que outro inicie. Então, em 2 Samuel, Davi começa a reinar ali, ele chega em Hebron, e ali eles ungem ele de novo e ele começa a reinar em Judá. Mas Davi só começou a reinar em Judá após a morte de Saul. Então o Senhor não interrompeu o ciclo do reinado de Saul, ainda que o Senhor já tinha tirado a sua presença de Saul. Saul estava reinando sem a aprovação do Senhor e principalmente sem a presença do Senhor, mas o Senhor não tirou o reinado de Saul. Somente após a morte de Saul, Davi começou a reinar e ainda não foi em toda Israel. Ele começou a reinar em Judá. Então, isso aqui o Senhor está falando para nós, irmãos, para nós como por unidade, para nós, sua igreja, para nossa nação e para qualquer outra nação. O Senhor pode intervir em qualquer situação?
Sim, mas o Senhor, ele respeita os ciclos que foram estabelecidos, as estações e os tempos estabelecidos, que foram ligados na terra e no céu, e assim que foram estabelecidos diretamente por ele. E ele não atropela isso por algo que a gente possa estar pedindo por nossa vaidade. Irmãos, acontece qualquer coisinha e o povo, que até se diz povo de Deus, volta a idolatrar homens. Irmãos, nós não precisamos de uma pessoa no governo, seja ela de direita ou seja ela de esquerda, que seja, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e ter uma vida com Ele, um relacionamento com Ele. E assim as coisas vão fluir de acordo, irmãos. Então não é pessoa A ou pessoa B estar em determinado lugar que vai mudar a nossa vida e que vai mudar a nossa nação, irmãos. Quando o povo pediu um rei para o Senhor, o povo não estava precisando de um rei, irmãos. O povo estava precisando se lembrar de quem era o Senhor e se voltar para ele e se humilhar diante de ele. E o Senhor não gostou disso. O Senhor não gostou nem um pouco do povo ter pedido um rei. E aí o que aconteceu? O Senhor deu um rei. Deu? Que rei que foi esse? Saul. E olha o que Saul fez. Fez o que queria, agia por vaidade. O Senhor reprovou o reinado dele, tirou a presença dele. Ele reinou só com um rótulo, só com a posição, mas ele não tinha a aprovação do Senhor. Então é isso que o Senhor está falando para nós, como sua igreja, como membros do seu corpo, como a sua nação, como o seu povo. Irmãos, as pessoas ainda só estão voltando para o Senhor para ficar pedindo, só para pedir. Aí quando acontece alguma coisa que a pessoa queria, ou ao ver dela foi bom, aí ela não precisa mais do Senhor, não tem que falar mais com o Senhor. Isso tem que acabar. Até onde esse povo vai continuar idolatrando homens, idolatrando rótulos, idolatrando posições, idolatrando cadeiras e relevância no meio dos homens. Até quando? Até quando isso, irmãos? Meu Deus, o Senhor está falando, o Senhor está exortando. Irmãos, nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. A palavra do Senhor diz isso: todas as coisas se submetem, se sujeitam a Ele, mas todas as coisas ainda não estão totalmente sujeitas a Ele, irmãos. Mas uma hora ou outra tudo estará, seja agora ou seja nas coisas por vir, ou seja só no final, mas estarão, porque a Ele tudo e todos terão que prestar contas. Aleluia, é isso que o Senhor está falando. E há uns dias atrás eu fiz um vídeo que o Senhor assim estava falando que está encerrando um ciclo, para que venha o grande derramado Espírito e para que nós entremos no tempo do justo. Ele disse encerrando, mas ele não disse que já encerrou e que já entramos num novo ciclo, irmãos. Ele não disse isso. Então nós precisamos estar muito atentos e entender aquilo que o Senhor está falando, tudo aquilo que o Senhor está nos direcionando aqui dia após dia, irmãos. Aqueles que têm ouvido, ouçam. O Senhor, ele não atropela nada porque a gente está pedindo, porque a gente acha isso, porque a gente acha aquilo. O Senhor, ele não se move, ele não se comove com a gente por causa disso, irmãos. Nós precisamos estar em linha. Então, o Senhor está falando aqui. O ponto crucial dessa mensagem é exatamente isso. O Senhor só estabelece de fato alguém para reinar, para governar, se ali há união, se ali há aliança, se ali há irmãos. E também o tempo dele, que foi o que aconteceu com Davi, irmãos. Então, ali em Judá, tinha unidade, tinha aliança pura e genuína, irmãos. E ali então o Senhor estabelece Davi reinando em Judá, liderando Judá. E só lá em 2 Samuel, no capítulo 5, que então Davi é estabelecido como rei de toda Israel. E é isso que o Senhor está falando neste dia para nós. Então, todos os lugares, seja igreja física, ou seja qualquer coisa, se não é um lugar de unidade, se não é um lugar de aliança, se não é um lugar que tem a pureza do Senhor, que tem, irmãos, a, a palavra dele de fato e a direção do Senhor, ali o Senhor não estabeleceu reinado. Pode falar em o que for, pode parecer. O Senhor não trabalha com aquilo que parece. Pode parecer que está fluindo, porque tem movimento, porque tem quantidade, mas não quer dizer que está sendo aprovado pelo Senhor. Não quer dizer que o Senhor de fato estabeleceu um reinado ali.
Então, que vocês estejam atentos. Eu declaro e eu oro para que as escamas dos olhos caiam, para que os ouvidos desobstruam, para que vocês vejam pelo Espírito, para discernir e para identificar aquilo que de fato é o Senhor que está estabelecendo e que está levantando, e que não é o homem pela sua força. Aleluia, aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando e faça aquilo que cabe a você, como filho, como verdadeiro servo. Se é isso que você professa diante do Senhor e das pessoas. Se posicione e viva como tal. Aleluia. Amém, Jesus.